Consumo e mudança de comportamento. Quais as mudanças que você acha ou que se observa de comportamento do consumidor nos últimos 5 anos? E aí a gente fala mais um pouquinho depois dos 50. Eu acho que a mudança no varejo alimentar, tá? Uhum. Porque outros varejos têm outras informações, mas no varejo alimentar, a mudança é diretamente relacionada, eu estou falando da grande massa, diretamente relacionado ao bolso, à renda. Entendeu? Então, por exemplo, neste último governo agora que nós estamos vivendo, houve uma boa melhora da renda da população mais baixa. Tá. Né? Isso fez o quê? Que certas categorias de produtos cresceram. Porque a pessoa... Eu lembro até de quando saiu o real, né? Esse é um case, né? Que caiu a venda de arroz e feijão e aumentou a venda de macarrão. Olha que coisa Sim. maluca, né? E hoje a gente vende menos arroz e feijão do que vendia há 20 anos atrás, mesmo com mais população. Tá. Então a mudança, de fato, não tem uma grande mudança. Tem por preço. O que aconteceu ano passado com carne, o que aconteceu recentemente com o café, né? Que o café cresceu. O que aconteceu com o ovo. Com o ovo. E agora está caindo de novo o café, né? O arroz também já caiu, já teve um absurdo, né? O arroz saiu de R$12 para R$30, né? Agora está voltando, já está no décimo, 19, 20, né? Então, a mudança é muito direcionada a preço. Mas não são outros fatores. Muita gente fala, né? Porque o consumidor é assim, está assado, mas a realidade da venda é outra coisa. A mesma coisa quando fala de e-commerce, né? No alimentar, tem muito mais barulho do que verdade, né? Sim. Não vendemos 1% sequer no Brasil no e-commerce alimentar. Talvez seja porque você tem outras alternativas que o alimentar usa para potencializar a própria loja física, né? Tipo delivery, ou compra e retira. Esta é uma forma... Mas eu somando tudo isso é pouco. Tá. Por quê? Porque custa mais caro. Entendi. Entendeu? Agora, me diz uma coisa. A característica específica para a compra do consumidor brasileiro não muda para os próximos anos? Porque existem algumas tendências, e aí eu entro depois com os 50 a mais. Porque existe alguma coisa tipo, tem a precificação que influencia muito na escolha. E óbvio que você não precisa pagar mais caro hoje, você tem o santo celular na mão que se compara dentro do PDV. Mas, acima de tudo, o estilo de vida tem mudado muito fortemente. Isso inclui que idade cronológica não é mais referência de consumo, né, no geral. Sim. E se fala muito em estilo de vida. Estilo de vida, estou dizendo assim, meio tribo, né? Então, você gostava de skate, você anda de skate, você gostava de bicicleta, você anda de bicicleta, e assim segue. Porque o estilo de vida, ainda mais no Brasil, pelas dimensões que a gente tem, são muito diferentes. E por que na inovação isso não está sendo explorado muito mais em vários segmentos? Aí eu posso até falar de segmento de roupa, de segmento de turismo e na própria alimentação. Porque talvez a Europa poderia ser um parâmetro nessa forma de transição para uma população de mais idade. Mas eu diria que no Brasil não está acontecendo muito isso. Eu estou falando que eu tenho 30 anos de mercado. E se eu falar assim, o mix que a gente vendia há 30 anos, o que pode mudar? Continua sendo o mesmo mix do que se vende hoje. Né? Tudo bem, aumentou um pouco a venda dos hortifruti granjeiros. Né? De produtos naturais. A parte da população está diminuindo a venda de ultraprocessados. Né? Então, você pega os molhos de tomate, se vende um pouco mais de tomate, mas a diferença ainda é pequena. Eu acho que talvez para os próximos anos, com o envelhecimento da população, isso torne-se um pouco mais forte. Porque você tem o pessoal prateado, eles adoram produtos sustentáveis. Primeiro que eles têm mais dinheiro, né? Esse é um fato. Né? A renda está concentrada como nunca teve nos 50 a mais, né? Pelos mesmos motivos que a gente falou anteriormente. Diga assim, por que a gente não avança, né,
num futuro alimentar que considere um consumidor que tem mais poder de compra. Como a gente já fez vários movimentos, quando tinha mais criança, quando os adolescentes eram mais importantes. O que a gente consegue visualizar como proposta, né, para um futuro onde você tem produtos mais sustentáveis, você vai ter um mix de outros produtos que sejam tipo com mais vitaminas, por exemplo, mais naturais, porque isso já é uma prática dessa mudança que a gente teve. Mas não, isso não representa volume, Marlete. É muito pequena a participação ainda. E o especial, apesar de estar concentrando, como você disse, a renda ainda é baixa. Estou falando na maioria. Tem que pensar que nós estamos em São Paulo. Desculpa, eu estou falando de quase 50% da renda familiar está nos 50 a mais hoje. Sim, mas essa renda familiar não quer dizer que é 10 mil ou 5 mil. Ela não é suficiente ainda para haver uma mudança no mercado. Então, ela é muito... outro dia, inclusive, eu tive numa apresentação de uma pesquisa sobre isso. Uhum. E a pesquisa, eu estou tentando lembrar o nome da empresa que fez a pesquisa falava, não, a população prefere sustentável, 90%. Preferir não quer dizer que está comprando. Esse que é o problema. Porque a pesquisa foi induzido, né? Você prefere produto insustentável? Claro, né? Sim. Mas percentualmente, na venda, isso não está acontecendo. Mas não, e até por quê? Porque as indústrias, elas fazem esses produtos, e é mais caro. Sim. E é mais caro. Você vai falar assim, você já viu os preços dos produtos orgânicos? Sim. Bem mais caro que o normal. Claro. Então, para a população em geral, eu não estou falando de nicho, né? Estou falando de população em geral. Uhum. Lógico que existem nichos, né? Mas perto de casa tem até uma feirinha de produtos orgânicos, mas é uma feirinha, né? Mas você tem alguma coisa que já foi utilizada anteriormente e que deveria estar sendo explorada novamente, que é o tal do entorno, né? Da loja. Sim. Ele serve tanto para contratar pessoas de 50 a mais, muito mais próximas e muito mais envolvidas com a comunidade, como ele serviria para você ter marcas, produtos e outras variedades possíveis da própria região que desse uma diversidade e uma economia melhor. Isso não pode ser um caminho? Não, eu acho que é um caminho, mas não é o que está acontecendo, é isso que eu só quis dizer.